Nossa aula de hoje vai abordar o tema movimento, mais especificamente o equilíbrio. Quando a gente fala em equilíbrio, a gente lembra das leis de Newton, e nas leis de Newton apresentamos para você em oportunidades anteriores que o conjunto das forças atuando sobre um sistema, ou seja, a força resultante, sendo nula, o corpo está em equilíbrio. Agora, nós iremos fazer essa abordagem analisando um outro aspecto, o centro de massa. Como assim, Vanks? Eu vou te dar um exemplo prático para você poder compreender o que eu estou falando. Quando a gente vai numa lanchonete ou num restaurante, muitas vezes nos chama a atenção a habilidade que os garçons passam próximos a nós, com aquela bandeja colocadas no centro das suas mãos, carregando uma série de pratos e copos e garrafas, uma habilidade muito grande que ele consegue equilibrar aquela bandeja com aqueles objetos postados ali em cima. Certamente, muitos dos garçons não fizeram abordagens no estudo da física para poder desempenhar sua habilidade no tocante a conduzir esses objetos. Porém, eles deveriam ter, certamente, a compreensão de que essa prática tem um vínculo com a física, tá? Porque a física mostra para nós que os garçons, não tendo um estudo teórico, colocam em prática um ensinamento físico, que seria a abordagem do tema centro de massa. Então, se você pega um objeto e você articula o seu equilíbrio em relação à sua massa, ao seu centro de massa, você está estudando equilíbrio em qualquer posição desse corpo. Então, quando você, por exemplo, coloca uma colher ou um garfo na ponta do seu dedo indicador, se você começar a trocar de posição essa colher ou esse garfo, vai chegar uma hora que você vai conseguir equilibrá-lo. Aí essa situação, no movimento, por exemplo, de translação, o centro de massa que vai executar essa trajetória, você vai analisar e vai entender exatamente o que a gente está conversando ao longo da nossa aula. Se você, por exemplo, pega uma chave qualquer, uma caneta, e começa a colocá-la para girar sobre uma superfície sem atrito, ela vai executar esse movimento e o seu centro de massa também vai efetuar. Se ela for girada, lançada para cima ou para baixo, o movimento também acontecerá por parte do centro de massa. Numa situação, sem aceleração. No caso da primeira, movimento retilíneo uniforme. Na segunda situação que eu exemplifiquei, essa estrutura teria aceleração, porque a trajetória dela seria uma parábola. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos aprender a trabalhar com esse tal centro de massa. Aí eu vou buscar aqui uma grandeza também muito importante, que é a grandeza momento, também conhecido como torque, que vai mostrar para nós essa situação. Veja aqui a ilustração do que eu acabei de falar para você. Olha ali a situação do garçom, tá vendo? Ó? Ao realizar algumas tentativas, se regressar um ponto de apoio. Esse ponto de apoio que a gente vai chamar de quê? Centro de massa. Eu citei um garfo, uma colher para você colocar no dedo indicador, aqui ele colocou uma chave de boca, para que você também procurasse equilibrar. Obviamente você encontrou o seu centro de massa. O peso do objeto se distribui por todo o corpo, mas seria possível imaginá-lo com uma força concentrada. Essa força concentrada seria o centro de massa, ou seja, aplicada sobre este centro. Na prática, a gente também pode encontrar no plano cartesiano as coordenadas do centro de massa. Como assim coordenadas, Vanks? Lá no plano cartesiano, coordenadas seria indicar a posição horizontal e vertical, abscissas e ordenadas. E como é que eu faço esse cálculo? Você tem dois caminhos. Você pode obter essa coordenada do massa ou através de áreas ou através da própria massa. De que maneira? Você vai fazer uma média ponderada. Vamos lá na matemática. O que era a média ponderada? Média ponderada era você pegar os elementos de um rol, né, lá da estatística, multiplicar com alguém e fazer essa multiplicação e depois somar todo mundo e verificar a divisão pelo número de termos. Olha aqui que eu fiz aqui, ó. Área 1 vezes x1, mais área 2 vezes x2, mais área 3 vezes x3 e assim por diante, dividido pelo total das áreas que você tem. Se você estiver trabalhando com massa, a mesma coisa. Massa 1 vezes x1, massa 2 vezes x2, massa 3 vezes x3, soma todo mundo, divide pelo total das massas. Isso aqui permite-nos tanto no eixo horizontal, que é o eixo das abscissas, como no eixo vertical, que é o eixo das ordenadas. Você também pode calcular a velocidade do centro de massa. De que maneira? Lembre-se da grandeza física chamada quantidade de movimento. Quando a gente estuda quantidade de movimento e impulso, isso a gente teve a oportunidade de assistir em aulas anteriores, quantidade de movimento de um corpo é a sua massa vezes a velocidade.
Se você estiver trabalhando com impulso, o impulso seria a variação da quantidade de movimento. Variação da quantidade de movimento ou força vezes tempo. Para você calcular o modo da velocidade desse centro de massa que a gente está citando, você vai fazer a média ponderada do mesmo jeitinho. Como? Só que a média ponderada aqui é com relação à quantidade de movimento. Você faz assim, M1 é V1 mais M2 V2 mais M3 V3, divide pela quantidade das massas que você tem. Mais M1 mais M2, etc. Observe que tanto para a coordenada do centro, como para o cálculo da velocidade do centro, eu vou sempre trabalhar com médias ponderadas. Não esqueça desse detalhe que é importantíssimo. Mas não basta apresentar para você esta informação teórica. O mais importante para nós é trabalharmos com os exercícios. Não esqueça, a grandeza momento ela é fundamental nessa avaliação. Momento ou torque. Quer lembrar de uma coisa comigo? Eu já te ensinei e vou lembrar. Você vai pegar um carrinho de mão. Você vai fazer um transporte de alguma coisa na sua casa. Aí você consegue uma carriola. Quanto mais distante você segurar essa carriola da posição que você vai conduzir, menor o seu esforço. Porque quando aumenta a distância, aumenta o torque. Quando você, por exemplo, vai trocar o pneu de um carro, se a chave que desparafusa os pneus os pneus em relação à roda que você tem, se a chave for curtinha, o esforço é muito grande. Se a chave for mais longa, o seu esforço é menor. Momento ou torque. Justificativa é essa. Quanto mais distante do ponto de apoio, no caso aqui a gente está falando do centro de massa, menor é a força que você precisa para produzir essa rotação. O momento exige rotação. Ó, tá aqui um corpo, a aplicação da força, está aqui ele. Eu aplico uma força aqui, ele vai girar. Eu aplico uma força aqui, ele vai girar. Então, o momento ou torque precisa que você entenda isso. Maior distância do ponto de apoio, no caso do centro de massa, menor será a força necessária para você produzir essa rotação, ok? Isso vale também, para lembrar você, de automóveis. Quem gosta de Fórmula 1, como eu gosto, percebe que as máquinas, os motores, os veículos, de uma maneira geral, eles possuem um centro de massa muito baixinho. Fórmula 1 praticamente encosta no chão. Por quê? Quando você tem um centro de massa mais próximo à superfície, você garante aí uma maior estabilidade. Veículo muito alto, que tem um centro de massa muito alto, tende, nas curvas em alta velocidade, tombar. Tá? Vamos lá nas atividades da nossa apostila. Primeiro exercício que nós temos aqui, traz uma foto de uma prática de futebol americano. Tá vendo aqui, ó? Tá aqui a bola oval, tá aqui o atleta tentando segurar o outro. Aqui você tem uma diferença de altura, aqui eles estão no mesmo plano, tá vendo? Esses detalhes aqui. Isso aqui eu já estou te mostrando antes de começar. Vamos lá. Imagine que a massa de uma pessoa esteja concentrada em um ponto chamado centro de massa. Nos homens, o centro de massa está localizado no umbigo ou ligeiramente acima dele. Deixa eu explicar por quê. Vamos imaginar o sujeito como se fosse um retângulo. Para você fazer o centro de massa, você vai traçar duas diagonais aqui, ó. Estaria aqui. Então, é por isso que ele diz, praticamente na altura de quem? Do umbigo. Pega um sujeito mais baixinho. Traça e faz a mesma coisa. Está aqui o centro de massa dele. Agora você vai entender porque que quando a gente está na prática esportiva é mais fácil a gente fazer um grandão tombado que um baixinho. O baixinho tem mais equilíbrio, pessoal, porque o centro de massa dele está mais perto da superfície. Você assiste, por exemplo, a NBA, um atleta daqueles do basquete americano com 2,10, 2,15. Quando ele desequilibra, não tem mais quem segure. É uma torre caindo. O baixinho, a gente jogando futebol, os meninos aqui da sala que gostam de futebol, quando tem um baixinho atrevido que corre muito e que tenta nos driblar, que a gente tenta derrubar, é muito difícil derrubá-lo. Por quê? Porque ele está com o centro de massa mais próximo em relação à superfície, vai ter mais equilíbrio. O mais alto é mais fácil de tombar. Voltando agora para o texto. Imagine que a massa de uma pessoa esteja concentrada em um ponto chamado centro de massa. Nos homens, o centro de massa está localizado no umbigo, ou ligeiramente acima dele. As mulheres tendem a ter seu centro de massa abaixo do umbigo, mais perto dos quadris. Geralmente, os técnicos dizem para os jogadores de futebol americano interceptar o jogador próximo ao chão. Dessa maneira, os pés da pessoa que está sendo derrubada irão girar no ar na direção da interceptação. Observe nas figuras. Olha lá o que ele está pedindo para fazer, tá vendo?
O interceptador deve fazer a força o mais longe do centro de massa. Olha aqui, o interceptador deve fazer a força o mais longe do centro. Isso aqui lembra o quê? Torque. Isso aqui lembra o quê? Momento. Como é que a gente faz o torque ou momento? Momento é igual a força aplicada vezes o braço. Se está mais distante, você consegue maior resultado. Ah, entendi. Porque quando você tem uma maior distância, a força que você aplica não precisa ser tão grande. Você reduz seu esforço, sim. Se você mantiver a mesma força, você aumenta o momento. Então vejamos aqui as alternativas que ele traz para nós aqui. Lembrando, para eu poder entender essa situação, qual é a justificativa principal? Conceito de torque. O que acontece no torque? Quanto maior a distância, maior será o momento, menor será o esforço. Então, o menor esforço para produzir o quê? Um movimento de rotação. Lembre-se que você vai ter que girar. Letra A, o que ela diz? O interceptador deve fazer a força o mais longe do centro de massa possível, porque dessa forma a força para fazer o jogador adversário girar precisará ser maior. Claro que não. Se eu aumento o torque, o meu esforço reduz. Letra B. Porque dessa forma, a força para fazer o jogador adversário girar precisará ser menor do que a feita perto do centro de massa. Essa é a resposta. Tem a ver com quem? Com torque, com momento. Força vezes braço. Resposta, letra B. Questão de número 2. Muitas pessoas fazem uso indevido do conceito de bagageiro no teto do carro. Analisando fisicamente essa situação, o grande perigo para o carro com muito peso no teto está no fato de que, vamos pensar, presta atenção aqui, não é o peso que preocupa. Veja esse veículo. Vamos imaginar que isso aqui seja um veículo, tá? E aqui fosse a superfície. Tá aqui o nosso centro de massa, tá? A altura dele. Você pegou e colocou as bagagens aqui em cima. O que aconteceu com o centro de massa? Vê se você consegue acompanhar o meu raciocínio. Ele ficou mais alto. Então, quando você aumenta essa distância até o solo, você reduz estabilidade. Lembra da história do atleta alto e do atleta baixo? Pois é exatamente isso. Lembra daqueles ônibus que a gente vê circulando por aí, que eles são muito altos, né? Tem até dois ambientes. Pois é, quanto mais alto, menos instável é aquele ônibus. Então, aquele ônibus que tem uma altura enorme, pode ter certeza, ele tem menos estabilidade do que o outro. Então, o que acontece nesse tipo de situação? Se você aumenta a altura do centro de massa em relação à superfície, reduz estabilidade. Então, o que tem? Aumenta o risco de quê? De tombar. Então, o que é que a gente precisa entender? E outra coisa, esse bagageiro aqui, cheio de coisa aqui em cima, além de reduzir a estabilidade do veículo, ele aumenta o atrito em relação ao ar, aumenta o consumo de combustível, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Letra A. Nas retas, mesmo a baixas velocidades, a instabilidade provocada pelo aumento de massa provocará o tombamento lateral. Não, nas retas não. O problema aqui é quando a gente estiver onde? O problema aqui é quando a gente estiver nas curvas. Letra B. Nas curvas, a estabilidade provocada pelo aumento de massa ajudará a impedir o tombamento. Quer dizer que está mais pesado, então como ele está mais pesado, não vai tombar. Absurdo. Letra C. Nas retas, mesmo a baixas velocidades, a possibilidade de tombamento frontal é iminente. Tombamento frontal. Então ele vai levantar a traseira e vai para frente. Não, isso aqui devido ao aumento de massa. Dois absurdos gigantes aqui. D. Nas curvas, a elevação do centro de massa será um fator importante para um possível tombamento lateral. Sem dúvida, acabei de comentar. Aumentou a distância do centro de massa em relação à superfície, você reduz estabilidade. Aumenta o risco de tombamento lateral? Sim, não é frontal não. Então a resposta aqui da questão número 2 seria a letra D. Questão número 3, nós temos um plano cartesiano que traz para nós aqui 4 discos, né? E ele diz assim:
4 discos, 1, 2, 3 e 4, todos em mesmo raio, de 20 centímetros. E de massas, 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, estão arrumados no plano horizontal XY, conforme mostra a figura. A distribuição de massa em cada disco é homogênea. Então, beleza, está todo mundo com a mesma massa, tudo distribuído. Não, são massas diferentes, mas estão homogeneamente distribuídas. Tá. Aí ele fala assim, quais as coordenadas do centro de massa desse conjunto? Quando a gente procura coordenadas do centro de massa, eu falei para vocês agora há pouco, que a gente sempre tem que procurar fazer através de quê? De uma média ponderada. Como é que eu faço isso, Vanx? Você pega as massas, você pega a posição dele em relação ao eixo X e faz a somatória delas. Ó, vamos ver aqui como é que ia ficar isso. Vamos fazer o X e o Y, tá? X do centro de massa, como é que você vai fazer? Massa 1 vezes X1. Você tem 4 aqui, né? Então vamos lá. Massa 2 vezes X2, mais massa 3 vezes X3, mais massa 4 vezes X4. Divide por quem, Vanx? Pelo somatório das massas que você possui. M1, M2, M3, M4. Vamos ver quais são as nossas coordenadas com tocante ao eixo horizontal, o eixo das abscissas. Como é que fica isso aí? Quanto é a massa 1? 1. Qual a posição do disco 1? 20. 1 vezes 20. Mais. Massa 2. 2 vezes. Posição do disco 2. 60. Tá vendo o que eu estou fazendo? Estou procurando no eixo horizontal. Mais. Massa 3. Massa 3. 4. Também está em qual posição? Cadê a massa 3? Massa 3 está na posição 60. Mais. Massa 4. Massa 4, 3 kg. Qual a posição dela? 20. 1 vezes 20, 2 vezes 60. Ah, aqui, desculpa, aqui é um 3, né? Disco 3. Eu acho que anotei... Desculpa, moçada, eu acho que anotei errado aqui. Aqui é um 3. Deixa eu arrumar aqui, ó. Massa 1, 1 kg, tá aqui. Massa 2, 2 kg. Massa 3, 3 kg. E massa 4, 4 kg. Por que é que eu anotei errado? Porque o autor inventou aqui de fazer 1, 2, 4, 3 para derrubar a gente. Mas ele não vai me pegar, não. Então aqui vai ficar, vamos arrumar 1 vezes 20, 2 vezes 60. Aqui vai ser 3 vezes 60. E o outro vai ser 4 vezes 20. Você percebeu aqui, né? Ó, ele inverteu aqui, ó. 1, 2, 4, 3. E vamos dividir essa galera toda pela soma das massas. 1, 2, 3, 4. 20 com mais 120 dá 140. Com 180 dá 320. Com 80 dá 400. 400 dividido por 10. Aqui vai dar quanto? 40. Então a posição no eixo X é 40 do centro de massa. Faça o mesmo cálculo. Faça a mesma coisa para o Y do centro de massa. Como é que vai fazer isso, Vanco? Do mesmo jeitinho, moçada. Do mesmo jeitinho. M1 vezes Y1 mais M2, Y2, M3, Y3, M4, Y4. Divida pela soma das massas. M1, M2, M3, M4. Perceba que agora a sua referência vai ser na vertical, tá? No eixo Y. Então vai ficar aqui como? Vamos fazer a conta. De novo, 1 vezes, olha a posição do 1, 60. Tá pegando aqui, ó. Ó, presta atenção. Eu vou apagar as marcações horizontais para você acompanhar comigo, ó. As marcações que eu vou usar na vertical, 60 e o 20. 1 vezes 60, mais 2 vezes 60, mais 3 vezes 20, mais 4 vezes 20. A soma aqui embaixo vai dar 10, né? Que é 1, 2, 3 e 4. 60 mais 120 vai dar 180, mais 60 dá 240, mais 80 dá 320. Quando você dividir 320 por 10, você vai encontrar 32. Qual a sua resposta? A sua resposta é 40 para o X, 32 para o Y. Você vai encontrar isso onde, hein? Na letra D de dado. Muito bonita também essa questão. Cuidado com aquela pegadinha ali, ó. Disco 1, 2, 4 e 3.
Questão de número 4. Devido aos diversos casos de terrorismo mundo afora, medidas de segurança precisam ser tomadas para evitar ações dessa natureza. Em aeroportos, há uma preocupação muito grande com malas e pacotes, pois neles pode haver algum tipo de artefato explosivo. Partindo desse exemplo, imagine que um pacote em repouso, olha aqui, sobre uma superfície horizontal perfeitamente lisa, não tem atrito. Em seu interior há uma pequena bomba que, ao explodir, estilhaça o pacote em 3 pedaços. Então você tinha um sujeito paradinho aqui, um sujeito também conhecido como bomba, e ele estilhaçou em 3 direções. Pedaços de massas diferentes que passam a deslizar sobre a superfície. Então está aqui a superfície, ó, vou desenhar ela aqui, e eles estão deslizando sobre ela. Nessas condições, após a explosão, o que é que acontece com o centro de massa? Vamos raciocinar. Esse camaradinha estava em repouso numa superfície perfeitamente lisa. Então, a primeira coisa que eu vou entender, se ele estava em repouso numa superfície que não tem atrito, então ele estava isolado de forças externas. Vamos aqui o que a gente vai concluindo. Como é que você sabe que ele estava isolado de forças externas? Se existisse alguma força externa atuando, ele não estaria em repouso, ele ia estar se deslocando. Então, se existe o isolado de forças externas, o que é que nós temos aqui? Conservação de movimento. Quem é o movimento? Q. Conservação de movimento. Como é que a gente calcula esse movimento? Vamos lembrar? Massa vezes velocidade. O que é que a gente pode ver também aqui? Quando ele explode, o que é que aconteceu? O centro de massa, como aqui tem conservação, o centro de massa, o que é que vai acontecer com a sua velocidade? Permanece a mesma. O que é que a gente pode também analisar? Se você tem velocidade constante, não mudou velocidade, se você viu que isso aqui, na velocidade do centro de massa, não vai sofrer alteração, eu posso concluir que esse nosso amiguinho aqui não vai ter modificações. Vai ficar em quê? Vai ficar em repouso. Então, mesmo havendo a explosão, mesmo dividindo em partes diferentes, o que é que vai acontecer com relação ao centro de massa? Ele vai permanecer em repouso. A resposta para nós seria a letra C. Na questão de número 5, ele diz o seguinte: em um local onde o efeito do ar é desprezível e o campo de gravidade é uniforme, um martelo é lançado obliquamente para cima e o seu centro de massa descreve em relação à superfície a trajetória parabólica indicada. Se na posição A, mostrado na figura, o batente do martelo se separasse do cabo, o que é que ia acontecer? Bom, primeira coisa que eu vou explicar para você. Esse moço aqui vai soltar. Mas ele já estava em deslocamento. O que é que a trajetória depende? A trajetória nossa, ela está sujeita a 2 coisas. A sua velocidade inicial, isso aqui é importantíssimo, e também está sujeita aqui a forças externas. Alguma força que atue aqui. Soltar o cabo do martelo é uma força externa? Não. Soltar o cabo do martelo não é uma força externa. Ah, então soltar o cabo não altera a trajetória. Vai continuar essa trajetória aí. Soltar o cabo não altera a trajetória do centro de massa, porque ele não é uma força externa. Então vamos analisar as alternativas. A letra A ele diz o seguinte: o centro de massa do sistema batente cabo passaria a desenvolver outra trajetória. Não. O centro de massa do sistema passaria a descrever uma trajetória retilínea. Também não. O centro de massa continuaria descrevendo a mesma trajetória. Certo. Cadê? O centro de massa continuaria descrevendo a mesma trajetória descrita pelo cabo, até que o batente e o cabo atingissem o solo. Não tem esta condição aqui. Não existe isso. O centro de massa, olha aí, o centro de massa do sistema continuaria descrevendo a mesma trajetória parabólica descrita pelo centro de massa do martelo, até que o batente e o cabo atingissem o solo. Não. Até o instante em que um dos dois, não precisa ser os dois não, um ou outro, tá?
O que pegou foi aqui, ó. Ele colocou os dois, ó. Ah, que maldade do autor, hein? Pode ser qualquer um. Letra C. O centro de massa do sistema continuaria descrevendo a mesma trajetória parabólica descrita pelo centro de massa do martelo até o instante que um dos dois atingisse o solo. Essa aqui seria a nossa resposta. Portanto, questão de número 5, caros amigos, letra D. Nosso tempo já esgotou. Espero que você refaça esses exercícios. Eu irei editar essas aulas hoje e ainda encaminho para você o módulo de número 11 e o módulo de número 12, que tratou sobre impulso, quantidade de movimento e centro de massa. Um grande abraço, um bom almoço para todos vocês. Fiquem com Deus.